Relacionamentos. Pessoal, é complicado essa parte de relacionamentos, né? Os grupos de WhatsApp que eu faço parte, eu observo que é a maior dúvida das pessoas, a maior fonte de informações que as pessoas procuram é ligada a relacionamentos, né? De todos os tipos. Relacionamentos afetivos, né? Homem e mulher, relacionamentos entre familiares, relacionamentos entre pessoas de um mesmo local de trabalho, amigos, etc. Mas basicamente, é assim, dúvidas há para todas as áreas, né? Todo mundo pergunta sobre tudo, mas o fator relacionamento é o que tem a maior procura. A maior necessidade do ser humano é não estar só, né? O ser humano não gosta de viver só. Então, ele está sempre procurando relacionamentos. E o que eu percebo muito são relacionamentos afetivos, homem e mulher, do qual há um rompimento, né? E a mulher fica presa nesse relacionamento. Invariavelmente, o homem, como ele é menos sensível, não necessariamente que ele não é sensível, não foi isso que eu disse. Ele é menos sensível do que a mulher, na média. Então, para o homem é mais tranquilo se desligar de um relacionamento, mesmo porque a tendência natural do homem não é se prender a um relacionamento. Ele está sempre procurando novas coisas. É normal do ser humano. Não estou falando com relação a que o homem está sempre procurando novas mulheres, não. Não é nada disso. Relacionamento é absolutamente um mundo muito grande. Tem a ver com afetuosidade, tem a ver com atração, tem a ver com interesses em comum, né? Assuntos muito comuns. Relacionamento é algo muito grande, até mesmo a parte quântica que explica um relacionamento, ela mostra que só é possível um relacionamento quando há algum entendimento em comum, né? O ser humano ele tem enquanto forma física, né, ocupando um corpo físico, ele tem duas opções: ou ele é um homem ou ele é uma mulher. Se ele é um homem, ele tem e vai receber características que estão muito relacionadas com o próprio homem. E se é uma mulher, vai receber características específicas da mulher. Dentro é o mesmo ser de luz. São idênticos, ok? Não há distinção. Não existe sexo para ser de luz. O que existe são para os seres físicos. Então, o ser físico carrega uma série de cargas energéticas e atributos que são involuntários ao ser de luz, mas que passam para o ser de luz. E aí ele adota aquilo ali como princípio. E a mesma coisa acontece com um ser de luz que ocupa o corpo de uma mulher, ok? E o problema que eu vejo sempre, na maioria das vezes, é relacionado, quando o assunto é relacionamentos amorosos, é que há uma ruptura, o homem se desliga e a mulher fica correndo atrás, né? E isso faz a pessoa sofrer e tal. Mas enfim, primeiro vamos tentar entender o que é um relacionamento em termos científicos, para que vocês entendam que a todo momento vocês estão sujeitos a ter um novo relacionamento, né? Eu vou tentar me concentrar em relacionamentos amorosos, casal, homem e mulher, mas eu vou precisar de falar de vários outros relacionamentos para que fique mais fácil o entendimento. E o objetivo do áudio não é especificamente relacionamento entre homem e mulher. É o que mais acontece. É o fator que mais proporciona dúvidas. Mas serve. A explicação serve para qualquer relacionamento, resguardadas as devidas peculiaridades de cada um, ok? Então vamos lá. De forma científica, o que é um relacionamento? Você pega dois átomos, ok? Dois átomos. E aí, você tem ali um laboratório. Nós vamos falar em termos de Brasil para que fique mais fácil de entender. Temos um laboratório na Universidade de Brasília, ok? Um laboratório ali de física. Um laboratório comum de física. Não é de física quântica, um laboratório de física. Que tem equipamentos, tem vários equipamentos possíveis ali de análise, tem microscópios, etc.
Enfim, um laboratório completo. Vamos imaginar que seja, né? A gente sabe que tem muita dificuldade, mas enfim, faz de conta que é um laboratório completo de ciências e nós estamos vendo a parte física. E aí nós temos, e esse laboratório está ali na Universidade de Brasília, aqui em Brasília. E nós temos um outro laboratório que está em Belém, do Pará, ok? Distância. Eu estou querendo mostrar a distância para vocês. O fator aqui é apenas a distância. Foquem apenas na distância. Está lá em Belém do Pará. É um laboratório idêntico a esse de Brasília, completo, com muitos equipamentos, excelentes profissionais. E aí eles estão aguardando. Tem um jato da FAB aguardando aqui no aeroporto de Brasília para fazer com que esse experimento funcione da melhor maneira possível. E aí o que acontece? Aqui no laboratório de Brasília, eles pegam dois átomos e encostam um no outro, juntam um com o outro. Fazem isso por alguns segundos e separam, ok? Aí um dos átomos, vamos chamar de átomo A, fica aqui em Brasília, no laboratório daqui de Brasília, ok? Ele fica aqui e aí ele recebe uma série de equipamentos ao redor dele que tem por objetivo fazer medições de todos os tipos. Tem um equipamento que está filmando, tem um equipamento que está recebendo a carga elétrica daquele átomo, tem um outro equipamento que vai analisar qual é a frequência que aquele átomo está trabalhando. Tem um gráfico, né, tipo o gráfico de ondas cerebrais, né, um equipamento assim, que vai registrar os picos de energia daquele átomo. Enfim, ele está ali no laboratório, todo sendo observado, ok? Todo ele observado. Tudo que acontece está sendo gravado ali. E aí pegam aquele outro átomo, que nós vamos chamar de átomo B, ele entra no avião da FAB, é transportado até Belém, no Pará, e lá ele vai para a universidade, lá onde tem um outro laboratório idêntico a esse de Brasília. E lá, esse átomo B também vai ser analisado do mesmo jeitinho. Ok? Ok. Aí se estabelece uma conexão online, ao vivo, entre os dois laboratórios. Ok? Uma conexão de vídeo. É o que eu estou falando aqui dentro do laboratório de Brasília. Lá o pessoal de Belém está me vendo na mesma hora e quem está falando lá também está vendo aqui em Brasília. Ok? Entenderam isso aí, né? Pois bem, os cientistas começam a pegar o átomo B, o átomo A de Brasília, e aí eles jogam uma carga elétrica ou de repente utilizam um sistema de eletromagnetismo ou qualquer outra ferramenta que eles tenham à disposição para fazer com que este átomo aqui, átomo A, passe a girar no sentido oposto. Vamos entender o que é isso. O átomo, na realidade, ele é o quê? Ele é o próton com o nêutron que fazem o núcleo, né? Próton, imagina que é uma bolinha. Próton é uma bolinha, o nêutron é uma outra bolinha, elas estão juntas num centro qualquer, num local chamado de núcleo, e ao redor delas, ao redor do próton e do nêutron, tem mais uma terceira bolinha girando, certo? Ela pode girar no sentido horário, ela pode girar no sentido anti-horário, ela pode girar na horizontal, na vertical, na diagonal, ela está girando num sentido qualquer, ao redor do centro do núcleo, do átomo, ok? Ela está girando. Assim como ela aqui também está girando, aquele outro átomo que foi lá para Belém do Pará também está girando, certo? Também está girando. E olha só que interessante, eles estão girando na mesma direção. Sabe por quê? Porque eles, em determinado momento, eles foram encostados um no outro. Quando isso aconteceu, houve dentro da física quântica, da mecânica quântica, uma coisa chamada de correlação quântica. É um evento, é uma correlação quântica. Isso significa que as duas partes envolvidas nesta correlação se entenderam da mesma maneira, em algo. Nesse caso foi o sentido do elétron girando. Passaram a girar idênticos, como se fossem gêmeos, né? Mas enfim, aí os cientistas aqui no laboratório de Brasília pegam este átomo A
e jogam uma carga elétrica que faz com que o elétron pare imediatamente de girar, por exemplo, no sentido horário e comece a girar no sentido anti-horário, né? É possível fazer isso, certo? Aí o que acontece? Está tudo sendo analisado, ok? Tudo. Está tudo sendo analisado em tempo real. Na exata hora, no exato momento em que este átomo aqui de Brasília começa a girar no sentido anti-horário, o átomo de lá de Belém começa a girar no sentido anti-horário. Só que lá não fizeram nada. Lá eles só estão analisando. Fizeram foi aqui. Aí eles vão e fazem uma nova experiência. Eles jogam uma descarga elétrica no átomo que, ao invés dele continuar girando aqui em Brasília, ok? Ao invés dele continuar girando no sentido anti-horário, ele começa a girar no sentido horário e na horizontal, certo? Ele diminui, ele deita um pouco mais o eixo dele, imitando os anéis de Saturno, né? Naquela posição lá dos anéis de Saturno, e começa a girar ali no sentido horário. O que acontece com o átomo lá de Belém na mesma hora, em tempo real? A mesma coisa. Isso é uma correlação quântica. No mundo quântico, a correlação quântica ela estabelece que dois corpos que interagem um com o outro, eles ficam em correlação quântica, eles se encontram em correlação quântica. E isso não tem distância que separe, é imediato. Não depende de tempo, não há um lapso de tempo desde o momento que aconteceu aqui até o momento que acontece lá. Não. Se, por exemplo, fosse possível, ao invés de levar o átomo B, em vez de levar ele para Belém, lá no Pará, nós levássemos ele, por exemplo, para a galáxia de Andrômeda, que está a anos-luz daqui, parece-me que 40 anos, 4 anos-luz daqui, não sei. Tá longe, é muito longe, não se preocupe, é muito longe. O que aconteceria? Vamos lá, 4 anos-luz, vamos tentar entender isso. Einstein falou que a maior velocidade é a da luz, não há nada mais rápido do que a velocidade da luz. Dentro destas características, sair aqui da Terra e ir até Andrômeda na velocidade da luz levaria 4 anos. Por isso a medida é essa, 4 anos-luz. É a distância, o tempo necessário para que um objeto na velocidade da luz, que é conhecida como a maior velocidade do universo, consiga percorrer durante o tempo de 1 ano. Então é muito rápido. Imagina você viajando numa velocidade extremamente rápida e você leva 4 anos para chegar. A distância é muito grande. A maior velocidade definida por Einstein é a velocidade da luz. Porém, se a gente pega aquele átomo B e ao invés de deixar ele em Belém, deixa ele lá em Andrômeda, que está a 4 anos-luz daqui, ou seja, é muito tempo para chegar lá. Leva 4 anos se você for na velocidade máxima. 4 anos se você for na velocidade máxima. O que acontece? Quando você mexe aqui no átomo, que está aqui em Brasília, os cientistas acreditavam, antes de fazer o experimento, que levaria 4 anos para que o outro átomo lá, em Andrômeda, também manifestasse aquela mudança no sentido da rotatória do elétron. Só que isso é imediato. Imediato. Sabe o que é imediato? É ao mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo momento. Não tem perda de tempo. É imediato. Isso provou o quê? Provou que a maior velocidade do universo não é a da luz. Por quê? Depois de outros experimentos, eles chegaram à seguinte conclusão: o que faz efetivamente com que aquele outro átomo lá, que está a anos-luz daqui, manifeste a mesma situação deste átomo aqui, depois que eles foram correlacionados, né? Manifeste a mesma situação em tempo real, é um procedimento de não localidade. Algo acontece que não é local. Local é aqui, Brasília, Brasil, América do Sul, Terra, Sistema Solar, Via Láctea
universo. Tudo isso aqui é local. Estamos no mesmo local, no mesmo plano, numa mesma dimensão. Então, quando os cientistas chegaram a essa conclusão de que só era possível isso acontecer se houvesse uma conexão não local, eles na mesma hora, por lógica, determinaram a existência de outras dimensões. Fica provado aí a existência de outras dimensões, porque nós temos esta dimensão local, esta dimensão local, que nada mais é do que a cidade onde você está agora, o país em que você está agora, o planeta, o sistema solar, a Via Láctea, o universo em que você vive neste momento, determina-se como local, é um universo local. Você está nesta mesma localidade, nesta mesma vibração. Se você vai para uma vibração muito maior, você passa por uma outra dimensão. Lá não existe tempo. Foi provado isso também pelo mesmo experimento, porque para acontecer de forma imediata, significa que lá não existe tempo. O que seria o tempo neste caso? Seria o período inicial até o período final, que o fato de eu ter mexido aqui no meu átomo, do lado A, e ele automaticamente mexer lá no lado B, a gente tem que pensar assim, eu mexo aqui. Vocês conhecem sinais de televisão, vocês estão acostumados a ver transmissões de televisão, principalmente em relação a pan-americanos, eventos esportivos, etc., comentaristas que estão em outro país. Vocês entendem, vocês já viram isso, veem isso quase todos os dias. Um repórter que está aqui na sua cidade, ele fala, e quando ele está falando com um repórter ao vivo em outro lugar, até mesmo dentro do Brasil, mas numa outra cidade, o repórter lá na outra cidade fica só olhando tal, e a gente tem vontade de falar, fala logo. Ele não fala porque o som do repórter aqui ainda não chegou lá, a imagem ainda não chegou lá. Quando chega, ele lá responde. Aí você começa a ouvir a resposta. Mas existe esse tempo que demora para que a informação saia daqui e chegue até lá, certo? Existe o tempo necessário para que a informação saia do ponto A e vá até o ponto B. Se os objetos envolvidos nessa correlação, os dois átomos, o A e o B, estão a infinitos quilômetros de distância, é de se esperar que leve infinito tempo para que aconteça, né? Só que isso não acontece, é imediato. E se não acontece, e se é imediato, significa o quê? Que não existe tempo. E como é um evento não local, significa que neste outro local não existe tempo. Por isso eu sempre falo, tempo é só aqui na terceira dimensão. Todas as outras não existem. Lá acontece presente, passado e todos os futuros possíveis ao mesmo tempo. Porque não existe o tempo. Ok? Bem, entendido isso, e entendido o que é uma correlação quântica, que nada mais é do que quando você junta isso no mundo quântico, ok? No mundo quântico, quando você junta duas entidades quânticas, um elétron com outro elétron, um átomo com outro átomo, uma molécula com outra molécula, quando você faz isso, essas duas entidades, elas ficam ligadas. Passa a existir um relacionamento entre elas. Estou entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Um relacionamento. E aí o que faz com uma, acontece com a outra. Isso é lá no mundo quântico. Ok? No mundo quântico. Agora, como é que isso acontece no nosso mundo, aqui, no mundo físico? E o que isso tem a ver com relacionamentos? Principalmente casal, homem e mulher. Você, ao longo do seu dia, você passa por várias horas, 24 para ser mais exato. Ao longo de cada hora de existência, você passa por 60 minutos de existência. Ao longo de cada minuto, você tem infinitos pensamentos, infinitas intenções. Não dá para contar, é um número muito grande, certo? É um número muito grande. Você nem se dá conta da quantidade de coisa que o seu cérebro está processando ali. Você está andando na rua e olhando, né, as lojas, olhando as vitrines, a quantidade de informação que entra no seu cérebro é impressionante.
você só se dá conta de uma pequena partícula dessa quantidade. Onde o seu foco de visão estiver, é ali que está o seu foco de entendimento. Mas só que, por exemplo, você está andando numa rua, você se vira para uma vitrine e você olha para essa vitrine, você conscientemente está absorvendo as informações que você está vendo. Só que o seu olho, o seu campo de visão, está vendo uma área muito maior e ele está recebendo estas informações. O seu cérebro, ele tem uma velocidade tal para processar essas informações, ao passo de que ele coloca o seguinte: esta informação é prioritária, as outras só guarda. Vai guardando, guardando, guardando. Elas estão lá. Você recebeu elas, mas elas não são importantes naquele momento, naquele contexto, certo? Então, por exemplo, a cada minuto você tem muitos pensamentos. O pensamento, ele é uma das variáveis da intenção. O que é a intenção? A intenção é você ter um pensamento sincronizado com uma emoção, né? A emoção é a outra variável da intenção. Quando há um sincronismo entre pensamento e emoção, você manda uma linha para o universo, uma onda de informação para o universo, que é única. Você não vê duas linhas andando uma atrás da outra. Não, você só vê uma. Você só consegue ver o desenho de uma, porque as duas estão em sincronia. Tanto o pensamento quanto a emoção estão em sincronia. E aí essa onda que você manda, ela chega no universo e ela vai se igualar a uma outra onda exatamente igual à sua, que você mandou, e ela vai voltar para você. É nesse momento que você está fazendo o colapso da função de onda que todo mundo fala. Ou seja, você está criando a sua realidade. Pensamento e emoção. Aquilo que você pensa, você cria, desde que você sinta como criado. Pensamento e emoção têm que estar juntos, ok? Então você está sempre mandando uma intenção para o universo o tempo todo. Essa energia que você tem, que todos nós temos, ela tem um alcance, certo? Você imagina que você esteja dentro de uma redoma, uma bolha daquelas de sabão, que tem 5 metros para qualquer lado. 5 metros, 5, 6 metros, mais ou menos isso. Se você tem uma frequência um pouco mais forte, ela tem um alcance um pouco maior, 5 metros e meio, 6, 6,5. Mas enfim, esse é o alcance médio do nosso campo energético. Agora, em termos de relacionamento, vocês já entenderam que é uma correlação quântica, ok? Que é quando duas entidades quânticas são colocadas juntas. Aí existe uma correlação quântica. Agora vamos pegar um exemplo. Você está andando num shopping. Imagina que você está andando no shopping dentro de uma bolha de sabão que mede 5 metros para qualquer lado. Para os lados, para cima, para baixo, para frente, para trás. É uma bolha. Você está no meio dessa bolha de sabão que tem 5 metros ao seu redor. Você sabe a quantidade de pessoas por quem você vai cruzar enquanto estiver andando, ok? Muitas vão esbarrar em você, algumas vão passar a 1 metro de distância, outras vão passar no corredor do lado. Mas enfim, você tem uma noção da quantidade de pessoas que vai passar por você ali, enquanto você estiver ali no shopping. E todas elas têm essa mesma bolha de sabão, né? Essa bolha imaginária. Ela na realidade é uma bolha de energia. Existem equipamentos, certo? Em laboratórios, que conseguem ver essa bolha de energia. É possível ver, certo? É possível ver. Hoje, por exemplo, a gente não tem capacidade para conseguir enxergar no escuro. A gente não vê no escuro, né? Se você entra num lugar muito escuro, você não vê nada, está escuro. Mas o exército, né? Os militares criaram há muitos anos atrás equipamentos e óculos de visão noturna. Se você bota um desses óculos, pode estar o breu que for, você vê tudo tranquilamente, perfeitamente, na cor verde, mas vê tudo perfeitamente. Ou seja, aquele equipamento consegue enxergar uma frequência muito superior àquela que nós estamos preparados para enxergar. Então existem equipamentos que conseguem ir além e conseguem enxergar essa energia que todos nós temos e emanamos do nosso corpo, que tem mais ou menos 5 metros para todos os lados. Agora vamos entender um relacionamento. Você, em determinado momento, andando no shopping,
Você está com um pensamento específico ali. Você está pensando, por exemplo, no chocolate diamante negro, que você acabou de ver, passou pela porta da Americana e você acabou de ver o chocolate, isso aí te deu vontade de comer chocolate, mas você tem aquela frescura, vou falar frescura porque tudo que acontece com a gente é culpa nossa, que você acredita que comer chocolate vai fazer você engordar. Assim que você acredita, vai realmente fazer engordar. Mas enfim, aí você está naquele dilema, poxa, eu vi um chocolate, eu adoro chocolate diamante negro e tal, queria comprar, ou seja, você está pensando no chocolate. E ao mesmo tempo que você está pensando, você está com uma emoção relacionada com este evento, com o chocolate, né? Gosto, quero, desejo, etc. Está ali. Então existe, para você, naquele momento, existe uma intenção perfeita, pensamento e emoção. Ok? Agora vamos supor que uma outra pessoa, um cara, você é uma mulher, está andando, passou por isso, e aí vem vindo um cara que naquele mesmo momento em que a energia dele cruza com a sua, ele não precisa nem encostar em você, mas se aquela área energética de 5 metros de cada um triscar uma na outra, e na hora que triscar, os dois estiverem com a mesma intenção, o que vai acontecer? Vai acontecer ali, naquele momento, uma correlação quântica. Isso acontece, gente, o tempo todo com todos nós. O tempo todo com todos nós. O que vai fazer, então, efetivamente, que uma ocorrência desta, que agora a gente entende que pode ser chamada de correlação quântica, né? Os dois estavam pensando na mesma coisa, no mesmo horário, no mesmo momento e sentindo a mesma emoção. Quando o campo energético deles entrou em contato um com o outro. Então houve uma correlação quântica naquele sentido, relacionado com o chocolate, que era o pensamento do momento, né? A correlação quântica, ela é para qualquer coisa. Tudo que você tem de pensamento com uma outra pessoa, estando no mesmo campo energético, vira uma correlação quântica. Ok? É bom que vocês entendam isso. Então, naquele momento, houve essa correlação quântica entre vocês. O que vai determinar, por exemplo, se o cara que passou por você e você nem viu, você nem estava olhando para ele, você estava de costas. E ele também não te viu não, porque ele estava com a namorada dele, tá? Diga-se de passagem. E o detalhe, você estava com um namorado seu também, ok? Vocês dois estavam de namorados. Mas houve essa correlação. Aconteceu ela de fato. Cientificamente ela aconteceu. Agora, o que vai fazer com que essa simples correlação quântica se torne um relacionamento? N fatores, dentre eles mais correlações quânticas. Se, por exemplo, o cara seguiu o trajeto dele com a namorada e você segue o seu com o seu namorado e vocês nunca mais se encontram, o que vai acontecer em termos de relacionamento? Nada, porque vocês nunca mais se encontraram. Para que haja um relacionamento, e relacionamento, quando eu falo, é que vocês se tornem conhecidos e interajam, tenham amor um para o outro, etc, etc, etc. Para que isso aconteça, primeiro precisa ter uma correlação quântica qualquer. Eu dei o exemplo do chocolate, poderia ser qualquer coisa. O simples fato de você ir por um shopping apenas para olhar a loja, você já está manifestando uma intenção, que é apenas de olhar loja. Então você está com o pensamento de olhar loja e a emoção relacionada a olhar loja. Você pode não se dar conta, mas mais da metade das pessoas que vão ao shopping vão com essa mesma intenção: olhar o shopping, olhar as lojas. Olha a quantidade de correlações quânticas que você cria com um monte de gente. Você só criou uma correlação quântica relacionada com esta intenção de ir ao shopping para observar o shopping, ver as lojas. Mas ela é uma correlação quântica. Já há uma igualdade entre vocês, né? Uma coisa que une vocês dois. Já existe isso. Mas não é o suficiente ainda para que haja um relacionamento amoroso, por exemplo. Então vamos supor, a primeira coisa que precisa para que haja um relacionamento amoroso é que haja uma correlação quântica. Entenderam
esse procedimento? Entenderam como é que funciona? Que é preciso ter algo em comum para que haja uma conexão, ou seja, para que aconteça a correlação quântica? Entenderam, né? Ok, mas isso não é o suficiente para que haja um relacionamento. Outros fatores são necessários. Novas conexões, novas correlações quânticas precisam acontecer entre as pessoas, não apenas uma. É necessário que pelo menos 5 correlações quânticas aconteçam aleatoriamente, qualquer tipo de correlação quântica. Mas é necessário que a sexta conexão, a sexta correlação quântica, seja efetivamente a do amor. Vocês tenham a mesma frequência vibracional relacionada com o amor. É quando a gente entende que olhou uma pessoa e sentiu empatia. A menina olha e fala, nossa, que gatinho e tal, que rapaz bonito, gostei dele. E o cara, nossa, que mulher bonita e tal. Aí aconteceu uma correlação quântica do amor, da frequência do amor. Ela é fundamental. Se ela vai virar um relacionamento ou não, depende de quê? Depende das duas partes. Eu posso muito bem, como sendo o homem nessa relação, né, não querer ter nenhum relacionamento. E aí eu vou me afastar. E aí o que vai acontecer? Novas correlações quânticas não vão mais acontecer. Não vão. E o que é um relacionamento? Nada mais é do que uma série de correlações quânticas, ou seja, pensamento e emoção idênticos, entre um e o outro. Fica mais fácil de vocês entenderem quando o relacionamento já se estabeleceu. Uma briga, uma discussão entre um casal. O que é uma briga e uma discussão entre um casal? O casal adora, ambos, tanto a menina como o cara, eles gostam muito de no final da tarde ir até uma loja para comer açaí, para tomar açaí. Eles gostam, os dois gostam. Então existe uma correlação quântica entre os dois que está relacionada com este evento, o açaí. Tomar um açaí no final da tarde de sábado. Existem muitas, né? Se eles já são um casal, então existem muitas. Em determinado momento ou determinado dia, o cara, ele ainda gosta de ir no sábado, final da tarde, tomar açaí. Mas a menina se enjoou de comer açaí. Ela acha que o açaí está engordando ela não quer mais, e ela acaba não gostando mais de querer ir no final de sábado, à tarde, tomar açaí. Nesse momento, ela mudou o desejo dela, que ligava aquele casal, que mantinha a correlação quântica. Ela mudou, livre-arbítrio, não foi uma influência externa. Lembra da experiência no laboratório? A experiência do laboratório, ela tem duas moléculas, a molécula A, o átomo A e o átomo B. Elas estão lá, tranquilas. Elas foram correlacionadas, ok, então elas ficaram iguais. E foram separadas, ok, mas permaneceram iguais, girando no mesmo sentido. Houve um evento, uma ocorrência externa que modificou uma delas. Isso fez com que a outra também se modificasse, mas foi algo externo, não depende das duas. No caso desse nosso exemplo do casal, uma das partes, né, digamos que seja a molécula A, o átomo A, mudou de ideia por si só com relação a um determinado evento, que era aquele de no final do sábado à tarde tomar açaí. Ela não quer mais. Ela entende que não deve mais fazer isso. Então essa correlação, como essa mudança foi motivada por uma das partes, significa que ela vai quebrar a correlação quântica. Ela não vai fazer, por exemplo, que a outra parte pense igual. Não é assim que funciona. Só fica igual, só muda em estado imediato quando é motivado por meios externos. Se não for motivado por meios externos e for motivado especificamente por um dos dois, aí há uma quebra na correlação quântica relacionada com aquele evento. Significa que é uma quebra de relacionamento, eles vão se separar? Não é isso. Houve um rompimento de uma única correlação quântica, que é aquela. Qual é o evento? Qual é a correlação quântica? Final de sábado à tarde, tomar açaí. Ela não quer mais. Quebrou essa conexão.
Aí o que acontece? Primeiro, se o cara tem um certo nível de evolução, ele vai entender que aquilo é natural. Todos nós estamos propensos a mudar de ideia. E aí eles vão se entender, e ele, mesmo ainda gostando de no sábado à tarde ir tomar açaí, eles podem escolher infinitas possibilidades para resolver essa diferença. Eles podem, por exemplo, ir para uma outra lanchonete que sirva açaí, mas sirva algo que seja do agrado da menina. Eles podem escolher isso. O cara também pode simplesmente abdicar de tomar açaí. Não, tudo bem, vamos comer o que você quer. Mesmo não gostando, ele vai. São infinitas possibilidades que não vão fazer com que aquela correlação quântica do açaí volte a acontecer, mas que vão evitar um rompimento. Essa é uma das opções, né? É partir para um lado do entendimento. Agora, quando não há um entendimento por parte da parte contrária, digamos, a mulher tomou decisão e o cara não é tão espiritualizado assim. Ele é brabo e tal, não entende, é machista, é sei lá o quê. Ah, não, você não quer tomar mais açaí, a gente gostava tanto. Ele não está preocupado em procurar uma solução. Ele quer manter o ponto de vista dele. Nesse caso, ele pode gerar um conflito. Porque aquela correlação quântica relacionada com o horário do sábado, no final da tarde, ela era um fato real entre os dois. Era, de maneira isolada, um relacionamento entre os dois. Aquela correlação quântica era um relacionamento. Era algo tradicional, né? Vamos dizer assim, algo habitual dos dois, que se rompeu. E que uma das partes entende que é normal, mas a outra não entende que é normal. Rompimentos, todos nós temos que entender que sempre é algo normal. Sempre. O meu sim não necessariamente precisa ser sim ad eterno. E o meu não necessariamente precisa ser não ad eterno. As pessoas mudam de pensamento, elas mudam de desejo, elas mudam de intenção. Todos nós estamos propensos a mudar. O que vai fazer com que um relacionamento, quando ocorre uma ruptura de conexão, quando ocorre a quebra de uma correlação quântica, o que vai fazer com que esse relacionamento continue a existir é o entendimento dos dois. Os dois, não só de um, dos dois. Fazer com que aquela conexão, aquela correlação quântica não seja o importante, o ponto principal do relacionamento. Porque se vocês esperarem esse casal, né? A menina não quer mais saber de tomar açaí no final da tarde de sábado, e o cara ainda quer. E por isso eles acabam brigando e acabam separando. E aí cada um segue seu caminho. Lá na frente, 10 anos depois, os dois, ou um deles, começa a lembrar daquele momento e fala: putz, eu estraguei minha vida por causa daquilo lá atrás. Não precisava. E aí a pessoa se dá conta de que fez merda, que fez besteira. Não precisava ter agido daquela maneira. Então, é importante que vocês entendam que isso é para tudo. Tudo que tem a ver com relacionamento segue esta mesma regra. Uma conexão, uma correlação, não é o foco principal de um relacionamento. Não é. O que é principal e o que mantém o relacionamento é o entendimento das partes. É entender que hoje o meu sim é sim, mas daqui a 5 minutos o meu sim pode ser não. Eu não tenho a obrigação de manter um pensamento ad eterno. Não tenho. Não é assim que funciona. Eu não posso me obrigar a dizer para uma pessoa: tudo bem, eu vou fazer. E ter que me comprometer a fazer se em determinado momento eu sou bombardeado por várias energias externas, dentre elas até mesmo os meus pensamentos, que são mutáveis, e me fazem entender: não, eu não quero mais fazer. Eu prometi, mas não quero.
Eu tenho essa liberdade. Serei feliz no relacionamento se a outra parte entender isso. Se a outra parte entender isso. Só que não é assim que acontece, principalmente nos rompimentos. Caso típico: casal se conhece, há várias correlações quânticas, né? Cada vez mais eles vão se juntando, vão tendo algo em comum, né? Cada vez mais coisas em comum. E aí há um rompimento. O cara resolveu, ele não quer mais saber daquele relacionamento. Para ele não interessa mais. No entendimento dele, as correlações quânticas existentes não têm valor mais nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Não importa se ele está errado ou se ele está certo. Ele não quer. Ele não quer. O que a mulher nesse relacionamento faz? Primeiro, ela procura ficar investigando o que o cara está fazendo. E entra nas redes sociais, quer saber o que ele está postando, com quem ele está, etc, etc, etc. Determinado momento, aquele cara ele se enche dessa opção, dessa situação. E aí ele vai e bloqueia a antiga namorada, a mulher. Bloqueia. Bloqueou no Facebook, bloqueou no WhatsApp, bloqueia. E aí o que isso gera? Primeiro, o cara que fez o bloqueio, ele usa um sistema que é de autocura, que é natural de todo ser humano. A autocura não é apenas curar uma ferida física. A autocura é um processo de cura de vários níveis. O corpo humano trabalha assim de maneira natural, é automático. Por exemplo, quando você tem uma ferida e começa a criar pus. O pus nada mais é do que o seu próprio corpo combatendo as bactérias que estão querendo entrar. Ok? Isso é científico, já está comprovado aí há anos e anos e anos. Então não tem por que ficar preocupado com isso. Querer falar mais alguma coisa sobre isso. Existe um processo de autocura que faz parte de todo ser humano. Aquele cara, naquela situação em que resolveu terminar o relacionamento, ele não quer mais. Então ele tem uma intenção que é contrária à intenção da mulher. Não é a mesma. E aí o sistema que ele tem, que ele carrega com ele, esse sistema de autocura vai criar meios de todos os níveis para afastar aquela mulher da vida dele. Um destes meios que ele vai criar é um sistema energético ao redor dele, como se fosse uma carcaça, uma bolha de vidro impenetrável que tem uma assinatura quântica, que é a mesma assinatura quântica daquela mulher. Toda vez que a energia bate ali, é como se estivesse batendo numa cerca elétrica. Dá um choque. Ele sente e ela vai sentir muito mais forte. Ok? Vai chegar um momento em que aquela vibração de proteção que o corpo dele criou, aquele sistema de autocura dele criou uma carcaça ao redor, não vai sentir absolutamente mais nada que venha de fora. É como o escudo protetor que a gente vê aí em filmes de super-heróis e tal, que as pessoas, os bandidos atiram e a bala não passa, né? Não passa. Ela bate ali, o cara tá lá dentro, protegido, e a bala só bate e volta, bate e volta. E nessa bate e volta, pode voltar para a própria pessoa. É quando a mulher, por exemplo, começa a falar o seguinte: ele me bloqueou, eu não entendo porque ele bloqueou e tal. A carga energética que ela está mandando para o universo e que é relacionada a esse relacionamento que não existe mais, volta para ela multiplicada. Porque ela volta com a intenção do cara dizendo o seguinte para o universo: não quero saber dessa mulher. Esta é a energia que ele está mandando, negativa para ela. E ao mesmo tempo, ela está mandando uma energia contra o livre-arbítrio dele. É algo negativo que ela manda para o universo e volta para ela. E junto do dela tem o dele também. Então ele não sente mais nada, mas ela sente. E vai ficar sentindo. E vai ficar sentindo. Entenderam o que é um relacionamento? O relacionamento ele tende a ficar cada vez mais profundo, virar namoro, virar noivado, casar, etc. Quando os dois se aproximaram por algum motivo, houve uma primeira correlação quântica, seja ela qual for,
Era o chocolate diamante negro lá no shopping? Era simplesmente o fato de ir ao shopping para ficar olhando loja? Não importa. Houve uma primeira correlação quântica. E aí houve outras. Os dois se aproximaram. Aconteceu um olhar, por exemplo, aquele olhar ativou campos energéticos nos dois e produtos químicos do próprio corpo humano dos dois, que fez com que acontecesse o amor entre eles. E aí é uma correlação quântica muito forte, que tende a puxar um para o outro. É quando a gente, no começo do namoro, pensa da seguinte maneira: não consigo ficar longe, que não sei o que. E você vê aquele casalzinho, tá sempre de abraço, de beijo, de carinho e tal. É a energia inicial do amor, dessa correlação quântica que está funcionando ali. E quando os dois estão juntos, aí eles começam a conhecer um ao outro, e aí eles percebem: você gosta disso? Eu também gosto disso. Acabou de criar uma nova correlação quântica. Você faz isso? Eu também faço. Criou outra. E assim vai. Cria uma série de correlações quânticas, assim, muito rapidamente. Por isso aquele é o melhor momento do relacionamento, né? É o que as pessoas dizem que é o melhor momento, porque tudo está dando certo, tudo flui para que um fique sempre mais perto do outro. Mas não vamos nos enganar. Várias vezes ao dia, o tempo todo, nós mudamos de opinião. Mudamos. Isso é errado? Não, não é errado. Faz parte do nosso crescimento. Mudar de opinião. O que vai fazer com que esse relacionamento continue a dar certo é o entendimento dos dois a respeito do fato de que todos nós somos mutáveis, mudamos o tempo todo. Se agora gostamos de laranja e daqui a pouco eu, macho da relação, não gosto mais de laranja, então a fêmea da relação e eu, macho da relação, temos que juntos decidir, neste ponto onde nós não temos mais em comum, o que vamos fazer? A melhor das opções é nada. Continue você gostando da sua laranja, que eu agora gosto de maçã. Ótimo, perfeito. Eles criam, nesse momento, uma nova correlação quântica de entendimento. Apenas de entendimento. E o que é o objetivo, o foco deste entendimento? É que eu gosto de laranja e você gosta de maçã. Pronto, fim de assunto, fim de papo. E seguem juntos. É o entendimento. O entendimento faz com que o relacionamento perdure. Faz com que o relacionamento passe os obstáculos. O que são os obstáculos? São as correlações quânticas rompidas, por conta do gosto de um ou de outro ter se modificado. O sim de um não é mais sim. O não do outro não é mais não naquele momento, naquele assunto, naquele evento, naquela particularidade. Entenderam como funciona o relacionamento? Ele é, de forma científica, uma correlação quântica que aconteceu em determinado momento e que motivou outras correlações quânticas irem acontecendo, até que uma delas foi a correlação quântica relacionada com o amor, ligada ao amor. E aí une, aí cria o relacionamento. Vai perdurar? Depende do casal. Eles têm muito em comum, como eles também podem ter nada em comum. Por que há pessoas, há casais que não têm absolutamente nada a ver um com o outro, mas vivem junto para o resto da vida? Porque eles têm um entendimento tão poderoso sobre esse conceito que eles burlam tudo. Eu gosto de preto, você gosta de branco? Ótimo, vamos fazer uma dupla de xadrez? Eu gosto de maçã, eu gosto de laranja. Perfeito, vamos fazer uma salada de fruta? Eu quero ficar dormindo, eu quero ficar acordado. Ótimo, aproveita enquanto você descansa que eu aproveito para adiantar o meu material. Eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. Ótimo, então vamos fazer o seguinte: ou vamos ter os dois, ou não vamos ter nenhum dos dois. Eu quero filhos, eu não quero filhos. Perfeito, vamos continuar até que um de nós mude. Esse entendimento, que tem que ser dos dois lados, precisa acontecer
para que o relacionamento continue e sempre dê certo. Mas não é assim que nós vemos habitualmente. O que se vê é o exemplo da mulher que, num rompimento, motivado pelo cara, continua a correr atrás do cara e todos os problemas dela, que ela está acontecendo com ela, são motivados por ela mesma. Porque ela insiste numa coisa que não dá certo. É simplesmente a mesma coisa que você chegar no muro de Berlim antes dele ser derrubado e tentar derrubar ele com a sua cabeça, batendo com a sua cabeça. Vai lá e tenta. Consegue imaginar a quantidade de coisas ruins que vai acontecer na sua cabeça, né? Pois é por aí. Ok, Léo, entendemos como é que se processa de forma científica um relacionamento. É por meio de correlações quânticas. Entendemos também que uma correlação quântica pode ser rompida a qualquer momento. E entendemos que isso não é o fim do mundo. Se os dois tiverem entendimento suficiente para contornar a situação, o relacionamento perdura. Se não, ele se quebra. Porque aí é como uma peça de dominó, um jogo de dominó. Basta empurrar a primeira peça que ela vai atingindo as outras. Vai derrubando uma por uma. Cada uma das correlações vai se quebrando automaticamente. Elas se quebram até que a própria correlação quântica do amor é desfeita. Ela é substituída, por exemplo, por um sentimento de raiva. Ela é substituída, por exemplo, por um sentimento de vingança. Ela deixa de ser amor. Ela está ali, latente, como amor. Mas ela está sendo apagada por um outro sentimento de vingança, de raiva, de ódio, seja lá o que for. Energias muito poderosas, ok? Se a pessoa não sabe, não entende isso, ela vai sofrer. A mulher vai sofrer direto. Nada para mim dá certo. Aí começa a se lamentar. Nada para mim dá certo. Eu isso, eu aquilo. Ou seja, está trazendo mais coisa negativa, né? É uma bola de neve criada pela pessoa e que tende a aumentar cada vez mais. E aumentando cada vez mais, traz mais energia negativa. A pessoa se sente cada vez pior. E aí daqui a um pouco, passa 1, 2, 3 meses, a pessoa está lá sendo tratada por um psiquiatra, está procurando grupos de WhatsApp para pedir código para tudo quanto é coisa. Vira o oba-oba, né? Entra naquele plano do pensamento mágico. Vira um oba-oba. Atrapalha a vida de um monte de gente sem perceber. Por conta do quê? Do não conhecimento, de não entender que é assim que funciona, de não procurar entender a ciência que tem por trás. Compreende que tudo tem uma ciência? E quando você entende essa ciência, fica mais fácil resolver qualquer problema relacionado com aquele tema? Nós estamos só falando de relacionamento. E eu estou dando o exemplo de um relacionamento de um casal, homem e mulher. Serve para qualquer tipo de relacionamento. Montaram uma empresa, os dois juntos, é um relacionamento, uma sociedade. Irmãos, é um relacionamento. Filho e pais, filha e pais, relacionamentos. Com avós também, relacionamentos. Amigos, colegas de trabalho, funcionário e chefe, relacionamentos. É preciso entender como funciona, como se origina, onde tem origem, entender como se processa e entender que está propenso a quebrar a todo momento. E que mesmo assim ainda é possível manter, desde que haja um entendimento. Desde que haja um entendimento. Agora vamos partir para a parte final dessa explicação de relacionamento que está dando quase 1 hora de áudio. Como resolver quando já não tem mais nada que fazer? Perceberam o que eu disse? Como resolver quando não se tem mais nada para fazer? Está aí a solução. Não tem mais nada para fazer. Eu não tenho que ficar batendo minha cabeça na parede, querendo quebrar a parede, porque o cara que está do outro lado não está querendo me ver. Bloqueou o meu WhatsApp, eu não consigo mais entrar. Tô bloqueado no Facebook.
Por que então que eu vou bater a minha cabeça com força na parede, tentando quebrar a parede para ver o que tem do outro lado, se eu sei que isso só vai voltar de ruim para mim? Por que cargas d'água que eu ainda continuo batendo a minha cabeça? Sim, eu sei que vocês entendem agora que não tem mais o que fazer. Mesmo assim, a gente vai ver nos grupos de WhatsApp sobre códigos sagrados. Tem um código sagrado aí para eu trazer minha namorada de volta? Eu e minha mãe não me damos bem. Tem um código sagrado aí para eu fazer ela se dar bem comigo? Tem mais alguma coisa que possa ser feita para este relacionamento? Ali agora? Não. Então o que eu vou fazer? Partir para outra. Ah, mas eu não consigo, fulano é muito gostoso, não sei o que, eu amo ele me ama, eu sei que ele me ama e tal, eu não sei mais o que, não sei mais o que, ele é que não sabe disso ainda. Você está se enganando, está deixando o seu ego tomar conta da sua vida. Você tem que entender que cientificamente não tem mais nada a ver você com ele. Eu estou dando um exemplo aqui que foi um cara que terminou o relacionamento. Poderia ser o contrário, ok? A mulher terminou o relacionamento. Funciona igual. Igual. Só que a pessoa não vê isso, porque ela não entende quais são os princípios que estão agindo por trás e que fazem com que isso aconteça. Só que agora, 56 minutos de áudio, eu tenho certeza que todos vocês entenderam, com certeza, como se processa um relacionamento e o que se deve fazer quando se termina um relacionamento. Eu vou chamar de burrice se vocês ainda continuarem batendo a cabeça na parede. Tá, entendi. Não devo mais pensar neste relacionamento. Mas ele continua latente na minha vida. Eu não consigo esquecer. Perfeito. Perfeito. Existe uma técnica, é uma técnica chinesa que faz com que você não pense mais na pessoa. Ela só tem a ver com energias. Só. Ela é milenar. Ao longo dos anos, ao longo dos milênios, ela foi sendo modificada várias e várias vezes, se adaptando ao momento em que ela estava sendo utilizada. O processo é basicamente o mesmo. É o mesmo. Em determinados momentos da história, esta mesma técnica se subdividiu para atender às necessidades de uma determinada civilização, para atender às necessidades de uma outra civilização. No fundo, mesmo sabendo que são outras técnicas, né? Você conhece a técnica A, a técnica B, C, D, elas são a mesma técnica. A mesma técnica originária lá atrás, na China, lá milênios atrás, sei lá, 20 mil, 30 mil anos atrás. É a mesma técnica. Eu posso dar o nome de uma delas, de uma dessas vertentes para vocês. Ho'oponopono. Quer que eu dê outro nome? Reiki. Quer que eu dê outro? Sequências numéricas de Grabovoi. Quer que eu dê mais uma? Códigos sagrados de Agesta. Posso dar mais uma? Frequências Hertz. Todas elas utilizam aquela mesma técnica inicial, original, lá atrás, de 20 mil anos atrás. Todas elas utilizam a mesma energia. A técnica consiste em pegar esta mesma energia milenar e utilizar ela a nosso favor. Como vamos fazer isso? Fica a critério e a gosto de cada um. Qual ferramenta você prefere? Qual você se sente melhor? Não quer usar nenhuma das ferramentas, quer só usar de maneira prática a energia? Então presta atenção no que eu vou falar agora. Aos 60 minutos deste áudio, como resolver esse problema de uma vez por todas.
Todas as vezes que você quiser entender como fazer para resolver, volte aqui em 60 minutos neste áudio e ouça daí para frente, ok? Não faça enquanto eu estiver falando. Aprenda e faça depois, sozinha. Deite-se confortavelmente, feche seus olhos e lembre-se exatamente de como foi o primeiro contato entre você e a outra pessoa. Entre você e aquela mulher que te bloqueou, entre você e aquele cara que te bloqueou. Lembre-se como foi o primeiro contato. Você não precisa ser preciso, nem precisa. Você só precisa lembrar, puxar pela memória. O importante é que você se lembre com o maior nível de precisão possível do início do relacionamento. Do início do relacionamento. Essa técnica ela pode ser mais profunda, mas ela não vai ser falada aqui em termos mais profundos. Eu vou dar um resumo, porque o resumo já resolve. Então, a técnica consiste em você se deitar tranquilamente, olhos fechados, sem apertar os olhos, braços relaxados, olhos fechados e relaxados, respiração bem tranquila e suave, e você vai se lembrar de todo o seu relacionamento, como ele começou. Que dia foi, não necessariamente é preciso, mas lembre-se como foi. Onde foi também não é importante. Lembre-se como foi o primeiro contato que você tem e que você acredita que seja o primeiro contato que fez você sentir amor pela outra pessoa. Por aquele cara que te bloqueou, ou pelaquela mulher que te bloqueou, que não atende às suas mensagens. Lembre-se como foi o primeiro momento. Tenha isso em mente. Tente trazer para o momento atual aquilo que você sentiu. O coração estava batendo forte. Deu uma dor de barriga. Faltou ar. Você ficou apreensiva. Era uma mistura de felicidade, medo, angústia, alegria. Tente se lembrar destas emoções. Era o primeiro momento. Ali estava sendo estabelecida uma conexão com você e a outra pessoa. Uma correlação quântica. É uma correlação quântica que não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Ela precisa ser colocada para você de forma clara, objetiva, simples, de que é algo que não existe mais. É como uma festa de aniversário que você vai, um aniversário qualquer aniversário, e você está comendo os salgados, os doces. Chega um determinado momento que você vai embora da festa. Não importa o motivo, você vai embora da festa. Não importa se você levou um pratinho de salgadinho, não importa se você levou um pratinho com bolo, não importa. A festa não existe mais. Você já não está mais na festa. Esse sentimento que você tem agora com relação àquela festa que já acabou, é o mesmo sentimento que você tem agora com relação a esse relacionamento que também já acabou. Você não sofre por causa daquela festa. Você não sofre por causa deste relacionamento. Você não olha para trás para ver o prédio onde a festa estava acontecendo. Você não olha para trás para ver a casa em que o relacionamento, aquela festa estava acontecendo. Você simplesmente entra no seu carro e vai adiante. Você sabe que tem alguma coisa em casa esperando por você.
De repente você ficou de fazer um trabalho da escola, ou simplesmente você vai dormir porque no dia seguinte você tem outras coisas para fazer. E no dia seguinte, menos ainda você vai se lembrar daquela festa. Vai passar uma semana, um mês, aquela festa ficou no passado. Não faz mais parte da sua vida, você nem lembra mais dela. Tenta lembrar a sua festa de aniversário de um ano. Tenta lembrar. Você vai conseguir lembrar das fotos que você, porventura, tenha visto. Mas da festa, você não lembra. Já passou, é passado. Passado. Concentra-se agora no presente. Você ainda está de olhos fechados, você ainda está ouvindo a minha voz, você ainda está pensando no relacionamento. É ruim, é triste, é amargurante, deixa você mal, mas ele já acabou, não existe mais. Essa festa de aniversário foi há muitos anos atrás. Depois dela, você já teve muitas outras festas de aniversário, muito melhores, que também já acabaram. E você está aguardando pela próxima festa de aniversário. Goste ou não de comemorar, você está aguardando pela próxima festa de aniversário. Assim também é a sua vida num relacionamento. Você está aguardando pelo próximo relacionamento. Só que tem uma diferença fundamental. O próximo relacionamento, você tem conhecimentos de física quântica e mecânica quântica. Você sabe como funciona. E se você sabe como funciona, mesmo que a outra pessoa seja um tapado completo, não entenda nada, você sabe como contornar qualquer situação daqui para frente. Ele pode mudar de atitude e de gostos quantas vezes ele quiser. Você vai saber contornar isso para o seu bem, até o momento em que você mesma vai decidir: não quero mais. Não me vale mais ter esse relacionamento. Ótimo, não perdeu nada. Vivenciou e passou por experiências muito agradáveis, que fizeram você crescer, na medida em que você estava ajudando uma outra pessoa a tentar crescer também. Você viu que não deu certo, não tem problema. Ou, de repente, deu certo. E você está nesse relacionamento até hoje. Pois bem, aquele relacionamento lá atrás, que te fazia sofrer, não existe mais. Não existe mais. Nada relacionado a ele pertence a você neste momento. Apenas as suas energias, as suas emoções positivas, tudo aquilo que você se lembra de bom e de agradável relacionado com o relacionamento, com o casal, com os dois, vai permanecer nas suas memórias para sempre em forma de energia positiva. Só isso. Lá fora, existem infinitas almas gêmeas, neste momento, que podem se tornar o amor da sua vida. O primeiro passo é acreditar nisso. E de fato é assim que acontece. Neste momento, neste exato momento, existem infinitas almas gêmeas, infinitas pessoas que têm o mesmo sentimento, a mesma emoção, a mesma intenção que você, encontrar uma cara à metade. Porém, você não vai encontrar sua cara à metade se você ficar presa ao passado. Esquece o que já passou. E na mesma hora em que você se lembrar de algo relacionado a esse passado seu, esse relacionamento seu que já terminou, e isso fizer mal a você, você vai lembrar o seguinte: foi apenas uma correlação quântica que se rompeu. Foi apenas uma festa que acabou. Ótimo, eu vivi momentos maravilhosos naquela festa. O DJ colocou músicas antigas que eu gostava de dançar. Eu encontrei pessoas
que eu adorava brincar quando era mais jovem. Relembramos momentos felizes, mas a festa já terminou. Ficaram novas lembranças alegres ligadas a esta festa. E você tem um mundo à sua frente esperando por novas festas, novos relacionamentos. A decisão é sua. Você vai continuar batendo a sua cabeça nessa parede, tentando quebrar a parede para ver o que tem lá do outro lado? Ou você vai virar de costas, abrir um sorriso maravilhoso, motivado por tudo de bom que já aconteceu lá naquele relacionamento, e vai seguir em frente, não procurando por um novo relacionamento, mas observando o seu presente, o seu momento atual, sempre, porque o seu relacionamento, o amor da sua vida, que hoje é apenas uma alma gêmea sua, está só aguardando que você veja, que você perceba ele na sua vida. E você só vai conseguir isso pensando e vivendo e mantendo o seu foco no presente. No presente. O universo não manda nada de bom para o seu passado. O universo não manda nada de bom para o seu futuro. Ele manda para o seu presente. Sempre. Aproveita esse restinho de tempo ouvindo esse áudio para agradecer. Só para agradecer. Agradecer a tudo que você tem. Agradecer pelo relacionamento que você teve. Agradecer pelas pessoas que você conheceu enquanto estava neste relacionamento. Agradecer pelas pessoas que não mereciam estar na sua vida e que foram embora por causa do relacionamento. Agradecer pelas suas experiências que você teve durante o relacionamento. Agradeça por tudo que tenha a ver com aquele relacionamento. Agradeça pelos momentos de felicidades, as risadas bobas, sem graça, sem motivo aparente, mas que para você eram a alegria pura, a felicidade real. Ninguém entendia a sua forma de rir, o motivo que fazia você sorrir. Só você entendia. E você entende ainda hoje. Tudo isso ainda faz parte de você. Tudo isso ainda faz parte de você. Somente a pessoa é que não faz mais parte. O relacionamento já acabou. Não precisa se preocupar mais. Você não tem por que sofrer por esse relacionamento. Mas você pode escolher sofrer se quiser. Você pode escolher ir até o final da sua vida, até aquele ponto final na sua linha de tempo, sendo uma pessoa infeliz ou sendo uma pessoa feliz. Você pode fazer com que novos relacionamentos aconteçam e sejam infinitamente melhores do que este que você acabou de jogar fora. Sim, porque você é quem está jogando fora o relacionamento. Você não quer mais ele, não te faz mais bem. Você percebe agora que ficar batendo a cabeça na parede, querendo procurar informações sobre fulano, querendo saber com quem ele está, com quem ele anda, o que ele está fazendo, não te faz mais bem. Por isso mesmo é que você não quer mais esse relacionamento. É uma decisão sua. Você não quer. Simplesmente assim. Você não quer. É você quem acabou de terminar esse relacionamento. Ele só existia para você. E você, nesse momento, acabou de terminar ele. Quando há um relacionamento, a pessoa que termina nunca sofre. Quem sofre é a outra parte. Você agora é a pessoa que terminou. Você não quer mais esse sofrimento. Você não quer mais essa angústia, essa falta. Você nem tem mais essa falta. Muito pelo contrário, você é extremamente agradecida porque tomou a decisão de desfazer de vez esse relacionamento. Você não quer. E agora você é a pessoa mais feliz do mundo porque você está aberta para todos os novos relacionamentos que estão pela sua frente. Então aproveita.
Não faça planos. Fique no presente. E se você quiser se lembrar do passado, lembre-se apenas das coisas boas. Não se arrependa de absolutamente nada. Arrependimento sobre coisas passadas faz com que você viva no passado. Um ciclo vicioso que nunca termina. Só termina quando você põe um ponto final dizendo: chega, eu estou no presente. Eu estou sentindo agora o pulsar do meu coração. Eu estou percebendo neste momento a minha respiração. Eu consigo ouvir os sons por trás da música que está tocando. Eu consigo ouvir os sons que estão ao meu redor. Nesse momento eu estou no meu presente. Eu sou dona da minha vida. O meu subconsciente faz tudo aquilo que eu ordeno. E ele tem todo o poder necessário para modificar a minha vida para melhor. Sempre. E eu tenho um laço de entendimento muito estreito com o meu subconsciente. Eu sei exatamente como fazer para ele me obedecer. E é assim que eu faço. E nesse momento eu estou mandando para o universo a minha disponibilidade em me permitir ser feliz num novo relacionamento. E por isso, como eu tenho a certeza que o universo obedece aquilo que eu mando, e eu sei que eu estou mandando esta possibilidade de um novo relacionamento, muito mais feliz, muito mais prazeroso, então como eu tenho essa certeza, eu sou grata por este meu relacionamento. Eu agradeço por este meu novo relacionamento que eu tenho e que me completa. Eu sou extremamente grata por ele. Continue agora de olhos fechados. Apenas se concentre na minha voz. Tente perceber as suas duas mãos. Não precisa mexer. Não precisa mexer. Apenas perceba a existência das suas duas mãos, onde elas estão. Com um toque muito sutil, tente mexer seus dedos levemente. Qualquer movimento muito simples, muito fácil, muito leve, muito delicado. Sinta seus dedos mexendo. Como se fossem flores, né? Balançando no vento. Você está mexendo seus dedos. Mas perceba, os seus dedos acompanham as suas duas mãos, que acompanham seus braços, seu tronco, suas pernas, você por inteiro. Agora tente perceber, sem abrir os olhos, o local onde você está. Imagine que você está olhando para o lado direito e você sabe o que tem ali do seu lado direito. Você sabe o que tem do lado esquerdo. Você sabe. É o seu local. Agora, tranquilamente, você vai abrir seus olhos levemente e se dar conta de onde você está. Nesse momento, áudio em 1h18, você já está livre daquele seu relacionamento. E todas as vezes que você precisar e sentir que deve, você vai voltar para esse áudio lá em 1h, né? Quando completa 1h de áudio, e vai poder usar ele de novo, ok? Mas eu tenho certeza que você não vai mais precisar. Namastê, fiquem bem, podem compartilhar o áudio quantas vezes vocês desejarem.